Lições da Bíblia, com o pastor Estina. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final do mês de junho, estamos estudando alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica. O assunto desta primeira semana é alguns princípios da profecia. E o tema para hoje, a ordem para selar as palavras. Ao aprendermos um pouquinho sobre as profecias bíblicas, que também podem ser denominadas de profecia bíblica, uma vez que elas todas estão ligadas dentro do plano da redenção, começamos a entender por que algumas informações que aparentam estar em desarmonia estão completamente conectadas. Perceba que eu disse aparentam estar em desarmonia, porque na palavra de Deus, tudo está na mais perfeita ordem. Porém, nós temos algumas dificuldades para compreender. Veja, por exemplo, o que o anjo disse a Daniel e o que o anjo disse a João na ilha de Pátimos. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Daniel 12:4. Para Daniel, através do anjo, Deus mandou selar o livro. Agora veja as palavras de Deus a João através do anjo. Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Apocalipse 22:10. Estes dois textos são muito importantes para quem estuda a profecia bíblica. O livro de Daniel, escrito alguns séculos antes do nascimento de Jesus, deveria ser estudado e compreendido no futuro, tempos depois do nascimento de Cristo. Já o Apocalipse de João foi escrito perto do final do primeiro século da era cristã, portanto, não muitas décadas depois da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Enquanto o livro de Daniel deveria ser esquadrinhado no futuro, o livro do Apocalipse deveria ser estudado e compreendido logo que foi publicado. Ao estudarmos a cronologia das profecias, vemos que quando o livro de Daniel passou a ser estudado e compreendido, algumas verdades aparentemente encobertas vieram à tona. Talvez as mais importantes delas tenham sido uma melhor compreensão das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, bem como a verdade do santuário. Sou convicto em afirmar que o estudo do Apocalipse conduz a mente para as profecias de Daniel, e ambos apresentam importantíssimas instruções dadas por Deus ao ser humano sobre fatos que ocorreriam no final da história deste mundo. Vou concluir o tema de hoje com um pensamento do livro Patriarcas e Profetas, páginas 547 e 548. Ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, as profecias registradas por Daniel exigem nossa atenção, uma vez que se relacionam com o tempo em que vivemos. Com elas, devem se ligar os ensinos do último livro do Novo Testamento, que é o Apocalipse. Satanás leva muita gente a crer que as partes proféticas dos escritos de Daniel e João, o revelador do Apocalipse, não possam ser compreendidas. Mas a promessa é clara de que uma bênção especial acompanhará o estudo dessas profecias. Daniel 12:10 diz que os sábios entenderão. E isso foi dito com respeito às visões de Daniel que deveriam ser abertas nos últimos dias.
E sobre a revelação que Cristo deu ao seu servo João para guiar o povo de Deus ao longo dos séculos, a promessa é: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5:39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.